Continuamos a história com o nosso protagonista da 1, onde ele se encontrava sendo questionado pelo coelho, dizendo que os participantes novos que estavam jogando tinham terminado a fase, enquanto o nosso protagonista estava brincando com terra, brincando de areia. Nosso plot então percebeu que tudo começou a tremer e começou a se questionar por que ele não tinha pensado nisso antes. E disse também que se esqueceu porque estava muito focado em cavar, com isso tudo desmoronando. Nosso plot então disse que a dungeon estava resetando. Sem pensar duas vezes, começou a correr, enquanto o coelho dizia que já era tarde demais para ele fugir. Então o nosso prota acabou tropeçando com as várias pedras que estavam caindo durante o caminho. E caíram muitas em cima do nosso prota. Nosso prota, todo machucado, tentou se levantar, se questionando se esse seria o seu fim. Então o coelho virou e disse que o prota tinha cavado o seu próprio túmulo e disse que ele deveria ter morrido quieto desde o início. Nosso prota então, se levantando, começou a perceber que os tremores e os terremotos estavam parando e começou a se questionar se parou realmente. Então o coelho, sem entender nada, também disse: parou? Ele também não entendeu o porquê não tinha resetado aquele lugar. Então o coelho disse que ele era um maldito porque as regras da dungeon não funcionavam sobre ele. Assim, aquele lugar que o prota preparou não foi destruído e nem resetado, mas afirmou ainda que aquele lugar estava uma bagunça. Então o nosso prota começou a pensar o porquê dele ser um bug, dizendo em si que recebia as recompensas da dungeon, mas tudo o que ele fazia não afetava. Então ele era um jogador e ao mesmo tempo não um jogador, um bug. Então o coelho, totalmente bravo, começou a olhar para ele indignado. Aproveite enquanto há tempo, logo você vai morrer, cedo ou tarde. Então o nosso prota começou a olhar para ele sem satisfação e disse: você não consegue me matar, não é mesmo? E disse que se realmente ele conseguisse, já teria cortado a cabeça do prota há muito tempo. Então o coelho, totalmente apavorado, começou a dizer que podia matá-lo a qualquer momento. E o nosso prota saiu, ignorando ele. Só que isso, o nosso prota estava tirando a certeza de que o coelho não poderia matá-lo. Então o coelho ficou totalmente irritado com a situação e disse que ele estava totalmente ferrado, revelando então que o coelho só tinha poder para matar um jogador cada fase. Então o prota disse que iria terminar a comida dele e disse para o coelho se ele não iria vir mesmo, dizendo que se ele não quisesse não haveria problema nenhum, ele iria comer sozinho mesmo. Então o nosso prota, olhando para o alto, viu que tinha um problema, estava rachando. Olhando então para a rachadura, viu que começou a sair água. E isso mesmo, nosso prota não soube o que fazer na situação. Começou a vir muita água e o coelho ficou feliz de novo, dizendo que realmente agora ele ia morrer, aquela corrente de água subterrânea. Então o nosso protagonista não sabia realmente o que fazer, nem como parar aquela água, enquanto o coelho olhava e nem ajudava ele, porque ele queria ele morto. Então o nosso prota começou a afundar e nisso o nosso prota foi arrastado pela água, começando então aquele lugar a se tornar cheio de água. Então, após um momento, começamos a ouvir um barulho e o nosso prota conseguiu sair da água por pouco. Rapaz, só perigo. Então, ele, quase afogado, se levantou e disse que iria fechar de algum jeito aquela passagem de água. Ele começou a lançar terra do seu inventário para poder fechar aquela passagem. Então, o coelho, olhando essa situação, disse que o prota era burro, porque ele queria fechar aquela corrente com terra, dizendo então que era claro que ele iria fazer isso. E o coelho disse que ele realmente tinha enlouquecido, tentando fechar aquele vazamento com pedacinhos de terra. Nosso prota então disse que talvez, se ele colocasse várias, iria funcionar. Então o coelho, olhando, disse: o quê? De onde está saindo tanta terra? O nosso prota começou a liberar toda a terra do seu inventário, jogando naquela passagem. Então não estava realmente para brincadeira, ele disse que realmente ia conseguir fechar aquela passagem. O prota tinha muita terra no inventário e estava jogando desesperadamente, tentando fechar aquela passagem. Só que cada vez que ele jogava, vazava mais água. Após um certo tempo, tentando fechar aquilo, a água continuava subindo e o nosso prota percebeu que o formato que ele estava colocando a terra não estava fechando.
Então ele começou a perceber que a pressão da água era muito forte. Então ele percebeu que podia mudar o formato da terra de acordo com a sua habilidade de cavar 5. Então ele começou a moldar em um formato diferente a terra, e o coelho olhando, dizendo que realmente o Prota tinha endoidado. E o nosso Prota então viu que a pressão tinha aumentado e acabou tomando mais uma tromba d'água no corpo. Enquanto isso, ele conseguiu moldar e fez um formato de tijolo. Então, quando ele já estava submerso pela água, começou a fechar. O coelho, então, indignado, disse que não era possível, ele não conseguiu fazer isso. O Prota fez, sim, gente. Ele conseguiu fechar a passagem inteira com os blocos de terra e ele achou que realmente iria morrer dessa vez. Disse, então, que tudo começou a dar errado quando o coelho apareceu. A dungeon começando a quebrar, depois a questão com a água. Então, o coelho disse que ele era um cabeça dura mesmo e não morria de qualquer jeito. Então, o nosso Prota, olhando para o coelho, perguntou se essa habilidade era possível, e o coelho disse que era impossível até mesmo para um combate. Então ele disse que era perigoso deixar esse cara vivo, porque qualquer coisa que o nosso Prota fazia se tornava, enfim, uma habilidade nova para ele. Então o protagonista conversou com o coelho e disse que não tinha mais preocupação sobre a água acabar. O coelho disse então para o Prota que se ele bebesse aquela água, iria ter diarreia. Então colocou a mão na água e disse purificar. E o coelho ficou totalmente irritado mais uma vez, lembrando que o nosso Prota tinha a habilidade de purificar. Então o nosso Prota começou a pensar naquele poço e disse que poderia ficar bem mais bonito do que estava. E disse que iria colocar algumas decorações. Então, abrindo seu inventário, começou a decorar aquele local. E realmente que ele tinha melhorado com a habilidade de fabricação de tijolos, tanto que ele ficou muito rápido no manuseio e assim terminando a fonte de água. Isso ficou muito top, o nosso Prota está de parabéns. Então, após isso, ele fez um caminhamento para a água, não sei como, não me perguntam, mas começou a sair água pela boca do leão e se tornou basicamente uma fonte. Nossa, o Prota é muito criativo, tá doido. E o coelho dizendo para ele que não havia necessidade de fazer todo esse enfeite. Então, nosso Prota começou a explicar como funcionava. Tinha um cano que passava por baixo da fonte e fazia com que a fonte continuasse a movimentar a água, então a água não estragaria. Após isso, o coelho olhou com indignação, falando que tanto faz, e o nosso Prota começou a upar. Isso mesmo, ele começou a ter uma nova habilidade. A habilidade, parabenizando por ele ter construído uma fonte de cabras de leão. O nosso Prota upa por qualquer coisa, gente. O cara tem habilidade por qualquer coisa. E o coelho olhando indignado com essa situação. Então, aquela fonte começou a upar e se transformou nisso mesmo, em um aquário. E agora peixes habitavam naquela fonte. E essa era a recompensa. Basicamente, o nosso Prota, após fazer alguma conquista, ele recebe uma recompensa. Então, o coelho ficou mais indignado ainda por ele ser esse tipo de bug. Rapaz, o nosso Prota pode ir muito longe com essas habilidades. Então, a fonte se transformou e começaram a ter peixe. Agora que o nosso Prota está satisfeito. Então, ele começou a dizer que não teria que se preocupar mais com comida. E ele começou até a chorar após isso, dizendo que os deuses estavam ao seu lado. Após isso, o coelho começou a reclamar com ele, falando para ele não ter esperanças. Então, após isso, nosso protagonista foi realmente comer dessa vez, graças a Deus, depois de tudo isso que aconteceu. Nosso Prota, então, conversou com o coelho e o coelho teve a ideia de usar aquelas varetas para fazer um churrasco. Então, a carne que sobrou do nosso Prota, ele começou a usar e também fritou alguns peixes, perguntando por que não tinha pensado nisso antes. Ele estava muito satisfeito de comer algo diferente. E perguntou para o coelho se o coelho estava com fome, que se não estivesse com fome podia dar o fora. Mas olhando para o coelho começou a agradecer por estar com ele, pois ele se sentia sozinho naquele lugar e que o coelho era a única companhia dele. Então, oferecendo a comida para o coelho vendo aquela comida começou até a salivar, mas mesmo assim não quis comer aquela comida. Então o Prota se lembrou que no mundo dele os coelhos não comem carne e disse que tinha esquecido de novo. E o coelho começou a gritar com ele dizendo que sim, ele comia carne. Ele não era um coelho normal, ele era um DM da fase. Daum, após se alimentar muito bem e ficar muito satisfeito, aproveitou e deitou-se para dormir. O coelho começou a dizer que ele deveria ser a pessoa mais relaxada do mundo, para dormir tão tranquilamente em uma dungeon tão perigosa. Então, o coelho começou a ouvir ele falando dormindo
e começou a achar totalmente estranho. Então o coelho decidiu ir embora enquanto ele estava ali. Porém disse que ele estava totalmente desprotegido e que aquele cheiro da comida ia chamar a atenção de alguns monstros que estivessem ao redor. Então o coelho, após isso, sabendo que o nosso prota iria morrer, foi embora e deixou ali sem nem se importar. Não demorou muito, nosso prota começou a ouvir barulhos, mas não acordou, e sim, apareceu um monstro na base do nosso prota. Feliz ano novo! Obrigado por ter assistido, pessoal. Um ótimo dia. Valeu, valeu!